Salve exploradores de dados, aqui quem fala é Kenji Fuji. Hoje nós vamos falar sobre instalação de ferramenta, instalação de banco de dados. Vamos lá? Bora pro vídeo! Para começar, vamos entrar aqui no nosso navegador e vamos procurar então o nosso banco de dados que mais nos interessa. Neste primeiro momento vamos fazer o vídeo do SQL Server. Outra hora nós vamos fazer outros vídeos de outros bancos de dados. Vamos procurar aqui, SQL Server, vamos procurar a versão Express. E vamos ver o mais atual que nós tivermos aqui. Vamos ver o que nós temos aqui do Microsoft SQL Server. Pelo visto aqui vai ser uma instalação local. Então nós temos aqui o SQL Server 2022. Então vamos procurar agora a versão Express desse cara daqui, Developer Express. Ótimo. Então estamos aqui, baixamos aqui a instalação. Este daqui é o nosso instalador do SQL Server Express. Vamos executar aqui no modo de administrador. Sim, obviamente, nós vamos aceitar os termos de uso, aqueles termos que quase ninguém lê. Nós vamos instalar aqui a parte básica. Aceitar os termos de uso, que eu, como falei, acho que ninguém leu, né? Alguém já leu isso aqui? É recomendável que se leia, viu? Em momento algum a gente vai dizer para não ler termos de uso. Aqui temos uma rede rapidinha, não temos dificuldade para instalar aqui. Pronto, está começando aqui extraindo aqui os arquivos de instalação. Por que nós vamos começar com o SQL Server Express? SQL Server Express é um banco de dados com algumas limitações. Vamos ver o que o pessoal aqui da Microsoft indica dessas limitações. Deixa aqui no lado, a nossa janela aqui. Vamos falar aqui sobre limites SQL Server Express. Ótimo, nós temos aqui. Opa, isso aqui não é site da Microsoft. Vamos procurar aqui. Edições e recursos. Aqui embaixo tem 2022. Vamos lá. No SQL Server Express 2022 tem aqui falando sobre as versões. O que oferece a versão Enterprise. O que oferece aqui a versão Standard, a versão Web, Desenvolvedor e a versão Express. Então é um banco de dados gratuito, especial para conhecer, etc, etc. Então é importante que se leia toda essa parte da documentação. SQL Server é um dos bancos de dados que mais cresce atualmente. Talvez por ser muito simples usar a versão Express, e apesar de ter uma série de limitações que nós não vamos ter nos outros bancos de dados que você vai encontrar aqui no canal. Você vai poder encontrar um material sobre MySQL e também sobre o material sobre o PostgreSQL. Ok, vamos aqui. Limites de escala. Então é isso aqui que mais nos interessa nesse momento. A extensão do Azure. Então aqui, versão Express. Não tem extensões do Azure, não tem links, não tem recursos de instâncias gerenciadas, não tem failover, não tem Microsoft Extra, tem aqui Microsoft Extra, Purview e não tem cobrança de pagamento conforme uso. Na parte de alta disponibilidade, então nós temos aqui cada um dos recursos que são interessantes e aí, dependendo da sua empresa, do trabalho que você esteja usando, você vai escolher a versão que mais lhe adapta a esse projeto que você tem. Então vamos lá, está acabando a instalação, vamos voltar aqui, vamos ver o que mais que tem aqui. Suporte a várias instâncias, ele permite até 50 instâncias em todas as versões, particionamento de tabelas e índices. Isso aqui é uma parte muito interessante para quando nós estivermos falando de muitos volumes de dados, volumes grandes. Parte de compactação de dados, administração de recursos e cada um dos itens de acordo com a sua necessidade. Na parte de segurança também, vamos ver aqui,
ferramentas de gerenciamento. Então, cada um desses itens, né, dependendo do projeto que você estiver usando, você vai avaliar, né, o que é mais interessante, se é necessário ou não para o seu projeto. Continuando aqui, passou aqui para a próxima tela. Aqui está falando sobre o nome da instância. Aqui sobre os administradores, né, no caso aqui o nome da instância é SQL Express. Administradores, no caso, vai ser o ADM mesmo, que é o usuário desta máquina que eu estou usando, né, os recursos instalados e a versão. Ou seja, nós estamos falando da versão 16. Mas é 2022. Não, isso aí é versão técnica, é versão 16. Versão 2022 é uma versão comercial. Feito então a instalação, nós vamos agora instalar a ferramenta de gerenciamento, que é o SQL Server Management Studio. Vamos baixar aqui o Management Studio. Novamente, como eu falei, é uma instalação bastante rápida, bastante simples. Está sugerindo aqui para instalar o Edge. Aliás, alguém aqui usa Edge? Comenta aí. Ok, baixou aqui. Vamos instalar então. SSMS ou SQL Server Management Studio. É o estúdio de gerenciamento. Na verdade é uma ferramenta praticamente interface única que permite então que nós façamos todo o gerenciamento da nossa instância SQL Server e cada um dos bancos. O SQL Server permite que eu tenha muitos bancos e cada um desses bancos com dezenas, centenas, milhares de tabelas. É interessante que nós conheçamos os esquemas de bancos de dados e trabalhemos com vários esquemas para poder gerenciar de maneira mais efetiva, né? Gerenciar de maneira um pouco mais fácil do que tentar trabalhar com tudo dentro de um banco único. Por exemplo, seria interessante nós usarmos uma instância para um projeto, né, e uma instância diferente para outro projeto. Ou então, um database para um projeto e outro database para outro projeto. Então vamos tentar diferenciar aqui o que são. É como se nós tivéssemos então uma instância de banco de dados, como aquela instalação, né? Dentro dela nós vamos ter vários databases, né? Então database A, B, C, D, né? Dependendo do projeto que você vai estar trabalhando. E dentro desses databases você pode ter vários esquemas, que são usuários, né? E debaixo desses usuários as tabelas. Então as tabelas podem pertencer aos usuários e o usuário estar dentro de um database e esse database dentro de uma instância. Ok? Então é bastante simples, tá? Mas muita gente se confunde. Está finalizando aqui a instalação. Logo depois da instalação nós vamos também instalar, além do SQL Server Management Studio, nós também vamos instalar outras ferramentas de gerenciamentos. Você vai inclusive encontrar esses vídeos das ferramentas de gerenciamento por cortes aqui dentro do nosso canal. Ok? Então vamos lá, pacotes, está finalizando aqui a instalação. O banco de dados ele já está criado. Já que o nosso banco de dados está criado, vamos ver o que nós temos aqui dentro deste banco de dados. Vamos ver aqui, de novo. Dentro aqui do nosso SQL Server, nós temos aqui a parte de configurações do SQL Server. Por que nós vamos entrar aqui? Para poder habilitar, ligar, portanto, a conexão por meio do protocolo de rede TCP/IP. Por enquanto, vocês não precisam entender nada sobre TCP/IP. Essa não é uma aula de TCP/IP, ok? Então, nós vamos aqui na parte da configuração de rede, protocolos do Express, nativo, extensão do Azure. Vamos ver aqui o que tem aqui. Protocolos de cliente. Aqui, pronto, achei. Dentro dos protocolos do Express, nós encontramos aqui a conexão do TCP/IP, onde nós vamos aqui habilitar esse cara daqui. Vamos habilitar. Botão direito, habilitar. Por enquanto, apesar de termos habilitado, ele ainda não está válido, não está habilitado. Então, a única forma de nós conseguirmos chegar no banco de dados SQL Server Express é por meio do SSMS, nesse primeiro momento, apesar de termos habilitado aqui, ok?
Então vamos lá, propriedades. Agora nós vamos definir qual é a porta do SQL Server que nós vamos atribuir. Apesar da porta ser dinâmica, né, por meio do zero, nós vamos aqui colocar o 1433. Opa, vamos modificar esse cara daqui. Ah, tá desabilitado aqui. 1433. Aplicar. Ok, de novo. Fechar aqui, pronto. Ah, sim, está falando, olha, para poder validar esse negócio aqui que você acabou de mexer, ou seja, aqui nas propriedades do endereço, colocando a porta 1433, ele está indicando que seja reiniciado o serviço do Microsoft. Então nós temos aqui reiniciar o Microsoft SQL Server. Então ele vai reiniciar enquanto isso. Vamos verificar aqui. Acabou aqui de fazer a instalação. Perfeito. Agora eu vou pausar o vídeo rapidamente. Ah, já foi rapidinho. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Pronto, já posso fechar. Já reiniciou aqui, já instalei o SSMS. Então, perfeito. Nós já temos então uma instalação do nosso banco de dados, a instalação da ferramenta de suporte, da ferramenta de acesso ao banco de dados, o SQL Server Management Studio. Então vamos entrar aqui agora no SSMS. Vamos ver aqui, SQL Server. Opa, aqui entrou no setup, ó. Não é no setup que eu quero entrar. Então vamos entrar aqui no SQL Server Management Studio, onde nós vamos ver aqui então que dentro desse SQL Server Management Studio nós vamos poder nos conectar ao banco de dados usando, já que nós usamos a configuração básica, né, nós vamos conectar nesse banco de dados usando o usuário padrão, não vai ser por meio da autenticação Windows mesmo, né, que é a autenticação que nós estamos usando, aqui o nome do servidor de banco de dados. Perfeito, então está aqui conectado, por enquanto não tem nenhum banco de dados, apenas o banco de dados do sistema. Cada um desses bancos de dados é usado para administrar e gerenciar. Então não esqueça aí, clica no like, comentar aqui embaixo. Esses bancos de dados também são usados para gerenciar todo o nosso ambiente. Tá bom? Não esquece de clicar no like aqui. Vamos seguindo aqui. Para criar um banco de dados e poder colocar dados aqui dentro, nós vamos clicar aqui no botão direito, novo banco de dados. Então aqui nós podemos tanto instalar um banco de dados já existente, recuperar algum backup, como criar um banco de dados do zero, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então eu vou usar aqui o traga seus próprios dados, tamanho inicial, tamanho final, ok. Perfeito. Traga seus próprios dados. Outra coisa que nós vamos usar aqui dentro do nosso SQL Server, vamos entrar aqui no nosso navegador novamente, e nós vamos baixar um banco de dados de teste. Então vamos aqui, download Northwind, download, Northwind Database. Aqui está indicando sample SQL Server Database. Por que nós vamos colocar esse sample, esse exemplo? É importante que nós tenhamos um banco de dados para a gente poder fazer os nossos testes aqui. Nada adianta eu ter aqui um ambiente perfeito, lindo, imaculado, sem nada aqui. Então seria importante nós então termos este sample database. Então nós podemos ter aqui para SQL Server ou então colocar dentro do nosso Access, Microsoft Access. E tem também o AdventureWorks, que nós também vamos recuperar em outro momento. Deixa eu ver aqui no Northwind. Ok, vou instalar aqui. Aqui, caso seja do Azure, nós vamos fazer este download daqui. Download. Tem um botãozinho aqui no lado, de download. Ok, nós temos aqui o Northwind Database. Cada um desses scripts aqui é a criação de algum objeto, é a inclusão de registros, é a criação de índices. Nós vamos copiar esse cara daqui e vamos colocar aqui dentro do traga seus próprios dados, ou então criar uma
uma instância nova, um banco de dados novo, ou então um database novo aqui. Nesse caso eu vou colocar aqui dentro do traga seus próprios dados. E aperto no F5, o PF5, aquelas teclas que ficam logo ali acima dos números, mesma tecla de atualização da página, e pronto, já foi criado aqui. Demorou cerca de 1 segundo, conforme indica aqui abaixo. Então é bem rapidinho mesmo essa instalação. E vamos ver o que nós criamos aqui. Vamos ver aqui dentro de tabelas. Então nós temos aqui as categorias. Abrir um pouquinho mais. Customer Demo, Customer Demographics, Customers, Employees e assim por diante. Muitos dados aqui para podermos consultar. Como é que nós vamos consultar? Vamos falar então agora sobre uma instrução SQL básica. Vamos aqui, nova consulta. É importante quando a gente cria essa nova consulta, nós verificarmos aqui em cima, aqui no caso eu estou usando o traga seus próprios dados, que tem os dados desse Norfolk Database. Então vamos fazer aqui um select. Já que eu não conheço ainda o nome das colunas, vamos ver aqui dentro de Customers, que seriam os clientes. Nós temos aqui em torno de umas 10 colunas aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas. Então nós podemos pegar aqui o ID de cada um desses clientes, from Customers. Então nós temos aqui este ID de cada um desses Customers, que é um campo do tipo alfanumérico, 5 posições. Como é que eu vejo aqui? N char de 5 posições. Então, char de 5 posições. N é o national, onde eu posso colocar aqui, associado a esse char, algum país, caso seja necessário. E 5 é 5 posições. PK significa primary key ou chave primária, significa que nenhum cliente vai ter um ID idêntico ao outro. O Customer ID idêntico ao outro, porque isso aqui é o identificador único, ou como o pessoal do BI gosta de falar também, pelo menos falava em torno dos 20 anos atrás, unívoco, que seria único e inequívoco. Criado o nosso banco de dados, já criamos aqui então alguns dados dentro deste banco de dados. Vamos seguir aqui agora para instalar uma outra ferramenta que seria interessante conhecermos. Além do SSMS, que esse daí não precisaria nem entrar lá na configuração do TCP/IP, nós vamos usar aqui, nós vamos fazer o download de um outro cliente de banco de dados, que é o TheBeaver. O TheBeaver é uma outra ferramenta bastante interessante, que tem recursos que o SSMS não tem. Apesar do SSMS ter outros recursos que o TheBeaver também não tem. Então nós vamos baixar aqui a versão Community e não a versão Pro, já que eu não estou a fim de pagar por isso aí, eu creio que você também não. Se você quiser pagar, sinta-se à vontade, você tem alguns recursos a mais que a versão Pro tem e a versão TheBeaver não tem. Feito o download, vamos fazer aqui o download, vamos verificar aqui na pasta, TheBeaver. Feito o download, nós vamos fazer então essa instalação do TheBeaver. Concordo também, aquele mesmo negócio dos termos de uso, que eu duvido que tenha alguém que tenha lido. Fazer uma instalação padrão, aqui o local da instalação e vamos instalar aqui. Perfeito, isso aqui é uma instalação bem rapidinha, ele depende muito mais do recurso da sua máquina local do que propriamente do recurso de rede ou qualquer outra coisa aqui. Criar um atalho aqui na área de trabalho e concluir. Perfeito. Vamos seguindo aqui. Então agora nós temos aqui o TheBeaver. O TheBeaver então é uma outra ferramenta de banco de dados. Olha aqui, edição de Natal. Estou gravando isso aqui no dia 30 de dezembro, quase 31 de dezembro. Provavelmente quando eu subir esse negócio vai ser dia 31. Aliás, feliz ano novo para cada um de vocês. Então, feito aqui, ele já pergunta se você quer criar esse banco de dados default aqui, padrão dele, ou então não, já que nós não vamos criar, nós vamos então conectar a um banco de dados.
Por enquanto eu só tenho o SQL Server, então vai ser o banco de dados que nós vamos instalar. Possivelmente nós vamos colocar aqui o MySQL, né, nós vamos colocar o Postgres e assim por diante, mas neste vídeo nós apenas fizemos aqui SQL Server. Então vai ser aqui via Windows Authentication e já podemos testar a nossa conexão. Por que eu... aqui, primeira vez que está sendo instalado, está sendo feito aqui a execução, então ele não permite que a gente tenha direto acesso ao banco de dados. Ele não tem o driver aqui. Já fez o download, então dependendo de onde você vai colocar isso aí, você vai ter que conectar numa rede à parte. Se você estiver numa rede monitorada, muitas vezes a instalação do driver pode ter sido bloqueada pelos administradores de rede. Se isso acontecer, você compartilha uma internet de celular ou faz alguma outra coisa, algum outro recurso para poder colocar aqui o dbeaver aqui, para poder baixar os drivers do dbeaver. Ok, já testei a conexão. Quando nós formos nos conectar, coloque então aqui o Show All Schemas e Trust Server Certificate. Né? Então, ok, conectamos aqui, concluir. Por que que o dbeaver é um outro banco de dados diferente? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu enxergo várias outras informações que o outro banco de dados, ou a outra ferramenta de banco de dados, não possui. Então, aqui cada um dos esquemas de bancos de dados. Dentro dos esquemas nós temos a organização um pouco diferenciada. Então aqui as categorias, como é que tem o volume de dados, que tem aqui, ó, quantos kbytes nós temos aqui dentro de cada uma dessas tabelas. Então, como nós podemos ver, nós temos outras informações que seriam interessantes também de serem visualizadas. Quando nós abrimos uma tabela no dbeaver, como nós vemos aqui, nós temos aqui as colunas, cada uma das chaves. Veja que nós temos outras formas, nós temos outros meios de enxergar dados que são interessantes para a compreensão desses dados que estão aqui da nossa tabela de territórios aqui, né? Aqui os dados, já podemos ver, e aqui entidade de relacionamento, ou seja, esta tabela se relaciona com quais outras tabelas. Neste caso aqui, Employees Territories, está aqui relacionando Employees com a de baixo, que seriam os territórios. Né? O que nós temos aqui dentro dessa nossa tabela de territórios? Vamos ver aqui, também pode ser apertando a tecla F4 no teclado. Né? Então, temos aqui então os territórios, né? Onde nós temos aqui as regiões. Dentro aqui do território, cada um dos dados. Né? E aqui nas regiões, cadê região? Aqui, região, visualizar, né? Cada uma das regiões deste banco de dados. Então, como nós podemos ver, é uma ferramenta que tem alguns recursos que são bem interessantes, né? Ajudam bastante a compreender melhor. Caso você tenha tido alguma dificuldade, é só pausar, voltar no vídeo, ver de novo. Tá? É bastante simples aqui essas configurações, esses ajustes que estamos fazendo aqui no nosso banco de dados. Bom, espero que tenham gostado, então não esqueça, curte, compartilha. E se inscreva no euvolser.com.br. Quando tiver uma aula magna, você vai ser avisado, sem muita demora. Muito obrigado, meu nome é Kenji Fuji, e tchau!